Após terminar a aula, o professor escreve outra pergunta no quadro e pede a Ícaro, um dos melhores alunos, para resolvê-la. Ícaro encontra a resposta facilmente, o que não surpreende ninguém, pois tanto seus colegas quanto o professor esperam isso dele. Durante o almoço, Ícaro e Kageyama discutem seus hábitos alimentares. Enquanto conversam, Natsu entra na sala para pegar emprestado os apontamentos de um colega. Em vez de pegar essas anotações, ela decide verificar as anotações de Ícaro. Ela fica impressionada com o quão detalhadas e organizadas elas são, embora também as ache um pouco incomuns. Mesmo assim, ela pede para emprestá-las. Como Ícaro não tem uma cópia extra, ele dá a ela suas anotações originais. Infelizmente, Natsu acidentalmente derrama seu almoço nelas quando cai. Ela tenta limpá-las de forma brusca, e depois se desculpa com um sorriso fofo, o que impressiona os outros garotos da classe, exceto Ícaro. Mais tarde, enquanto voltam para casa, Kageyama tenta animar Ícaro depois do que aconteceu. Ele também pergunta se Ícaro entrou em algum clube, mas Ícaro explica que só planeja se exercitar uma vez por semana para se manter em forma em vez de entrar em um clube. Kageyama se pergunta se Ícaro está realmente aproveitando a vida ou apenas seguindo uma rotina, mas Ícaro não leva a pergunta a sério. Olhando alguns panfletos, Ícaro pensa em tentar tênis para seu exercício. Quando Ícaro visita o Southern Tennis Club, ele fica impressionado com as instalações. Enquanto explora, ele nota as quadras cobertas e fica chocado ao ver Natsu jogando lá. Ele fica ainda mais surpreso ao perceber o quão habilidosos são os jogadores. Enquanto assiste, um jovem chamado Yuki o acusa de ser um espião e chama a atenção para ele. Enquanto Ícaro tenta acalmar Yuki, Natsu o nota e o apresenta aos outros. Depois que Yuki sai, Natsu chama Ícaro de estranho novamente ao ouvir por que ele veio ao clube. O treinador Morimoto sugere que Ícaro experimente uma sessão gratuita e fornece a ele o equipamento de tênis necessário. Ícaro junta-se ao aquecimento, mas rapidamente fica exausto e desmaia. Depois de acordar, Natsu verifica se ele está bem e pergunta sobre seus planos. Ela também pergunta se ele gosta de estudar. Ícaro admite que na verdade não gosta tanto de estudar, mesmo que se esforce tanto em suas anotações. Natsu fica surpresa com sua resposta. Ela então compartilha que gosta muito mais de jogar tênis do que de estudar e sonha em se tornar uma jogadora profissional. No dia seguinte, Ícaro tira a nota máxima em um teste e o professor o elogia. No entanto, ele tem dificuldade em pegar sua prova por causa da dor muscular da sessão de tênis. Mais tarde, durante a limpeza, Kageyama o provoca de forma brincalhona sobre seus músculos doloridos. Enquanto estão limpando, Natsu se aproxima de Ícaro com uma mensagem do treinador Morimoto. Ela também pede para ele manter em segredo seu sonho de se tornar uma jogadora de tênis profissional. Enquanto Ícaro continua sua tarefa de limpeza, ele vê Natsu saindo da escola com Takuma, um aluno mais velho. Ele os observa até que Natsu de repente olha em sua direção. Assustado, Ícaro rapidamente se esconde. Antes que ele possa relaxar, Kageyama o chama, assustando-o e fazendo-o derramar a água do balde que estava carregando. Mais tarde, enquanto está no ônibus após a sessão de aula extra, Ícaro se lembra de sua conversa com Natsu sobre sonhos. Querendo aumentar a resistência, ele decide descer em uma parada anterior e correr o resto do caminho para casa. No entanto, quando chega em casa, está completamente exausto e desaba. Na quarta-feira, Ícaro retorna ao clube de tênis para seu teste gratuito. O treinador Morimoto explica os programas de treinamento oferecidos no clube para jogadores juniores que querem se tornar profissionais. Ícaro participa da sessão de aquecimento com os outros membros e, ao contrário de antes, ele não desmaia dessa vez. Após o aquecimento, o treinador Morimoto o leva para sua primeira aula e apresenta os diferentes níveis de treinamento no clube. Como Ícaro ainda é iniciante, ele é colocado no grupo de treinamento básico. Assim que a aula está prestes a começar, o treinador Morimoto se afasta para atender uma ligação. Enquanto espera, Ícaro observa os outros jogadores na quadra e acaba se aproximando da quadra 8, onde Natsu e Takuma estão prestes a começar o treino. Natsu vê Ícaro e pergunta se ele está planejando se juntar ao clube de tênis. Antes que ele possa responder, sente uma presença intensa de Takuma, o que o deixa nervoso. Natsu apresenta os dois um ao outro, e quando descobre que o treinador de Ícaro não está por perto, ela o torna seu parceiro de treino. No entanto, Ícaro tem dificuldade em entender os termos de tênis que ela usa. Para ajudá-lo a praticar a devolução de um saque, Natsu pede a Takuma para bater uma bola para Ícaro. Frustrado, Takuma envia um saque poderoso que aterroriza Ícaro. Para o seu segundo saque, Takuma diminui a velocidade para que Ícaro possa rebatê-lo. Natsu continua ajustando a postura de Ícaro até que ele finalmente faça uma devolução perfeita. Assim que ele começa a se sentir animado com seu progresso, Takuma o encara e friamente diz para ele ir embora, deixando-o nervoso mais uma vez. Após terminar sua sessão com o treinador Morimoto, Ícaro recebe um panfleto e um formulário de inscrição caso queira se juntar oficialmente ao clube. Naquela noite, durante o jantar, ele conta à mãe sobre sua decisão de começar a jogar tênis. No dia seguinte, após a escola, Kageyama acompanha Ícaro para comprar equipamentos de tênis.
Hikaru também começa a estudar termos de tênis e pratica bater uma bola contra a parede para se acostumar com a sensação de jogar. Kageyama fica surpreso ao ver que Hikaru toma notas detalhadas sobre tênis, assim como faz com as matérias da escola. Vendo o quanto Hikaru está sério, Kageyama decide ficar e praticar com ele. Enquanto procura suas bolas de tênis, Hikaru inesperadamente vê Takuma com Natsu. Para seu choque, parece que Takuma está beijando-a. Hikaru observa em choque enquanto Takuma e Natsu parecem estar prestes a se beijar. No entanto, ele logo percebe que Takuma está apenas ajudando Natsu a tirar algo do olho. Depois que Takuma sai, Natsu também se prepara para ir, mas para quando ouve alguém chamando o nome de Ícaro e percebe sua presença. Mais tarde, Natsu ajuda Hikaru a praticar o retorno da bola. Durante o treino, ela descobre que Hikaru faz anotações detalhadas sobre tênis. Hikaru se sente envergonhado, esperando que Natsu ache estranho, mas ela o tranquiliza dizendo que alguns jogadores profissionais também usam a anotação como método de treinamento mental. Depois que Natsu vai embora, Kageyama pergunta brincando a Hikaru se ele gosta dela. Hikaru é pego de surpresa e fica embaraçado, fazendo Kageyama rir e provocá-lo ainda mais. Naquela noite, depois de terminar seu dever de casa, Hikaru se pega pensando sobre o que realmente significa gostar de alguém e também reflete sobre o comentário anterior de Natsu sobre estudar. No dia seguinte, enquanto Natsu se prepara para o treino, ela ouve o som de alguém praticando por perto. Ela segue o barulho e encontra Hikaru intensamente concentrado em bater a bola contra a parede. Ver a determinação dele a motiva a dar o seu melhor na sua própria sessão de treino. No dia do jogo, Takuma descansa após vencer uma partida de treino, mas leva uma bronca do treinador Miura. De repente, uma bola vem voando em sua direção sem aviso, mas ele reage instantaneamente e a pega com facilidade. Sorrindo, ele olha para o coach Miura como se estivesse zombando dele. A frustração do treinador cresce ainda mais quando Takuma, que tinha acabado de decidir fazer uma pausa, de repente muda de ideia e se junta ao treino ao notar que Natsu está presente. Após o treino, Natsu decide verificar se Ichiro ainda está praticando e, como esperado, o encontra totalmente focado em seus exercícios. Ele está tão absorto no treinamento que nem percebe que ela está observando. Através dessa prática, Ichiro melhora a precisão de seus chutes, embora ainda precise aumentar sua resistência. Mais tarde, Takuma chega e percebe quanta atenção Natsu dá a Ichiro. Natsu diz confiantemente a Takuma que Ichiro vai se tornar um jogador incrível e pode até superá-los no futuro. Takuma ri da ideia, mas o pensamento permanece em sua mente. Na escola, enquanto ajuda seu professor, Ichiro vê Takuma sendo repreendido por outro professor. Quando Takuma passa, Ichiro o cumprimenta, surpreendendo seu professor, que não esperava que um aluno exemplar como Ichiro conhecesse alguém com uma reputação rebelde. Durante uma conversa com Kageyama na sala de aula, Ichiro fala sobre como está começando a realmente gostar de tênis. De volta ao clube, ele é movido para a quadra D, onde começa a aprender mais sobre a terminologia do tênis e joga sua primeira partida de treino contra um jogador chamado Tajima. Após a partida, Ichiro percebe que sua maior fraqueza é o retorno. Suas habilidades atuais não são suficientes para lidar com saques rápidos. Seu treinador aconselha-o a observar os saques de Takuma na quadra A, já que Takuma é conhecido por ter um dos saques mais poderosos do clube. Ichiro estuda cuidadosamente sua técnica, tomando notas detalhadas sobre os ajustes que precisa fazer. Assim que Takuma termina seu treino de saques, Ichiro pergunta se ele também está visando se tornar profissional, considerando o quão habilidoso ele é em comparação com os outros no STC. No entanto, essa pergunta irrita inesperadamente Takuma, que de repente agarra a camisa de Ichiro. Os outros jogadores na quadra param o que estão fazendo, sentindo a tensão como se uma briga estivesse prestes a começar. A situação é desarmada quando o treinador Miura intervém. Ichiro quer entender por que Takuma reagiu de forma tão agressiva, mas Takuma descarta o incidente e diz para ele esquecer. Ichiro, no entanto, se recusa a deixar o assunto de lado. Irritado com sua persistência, Takuma propõe um desafio. Ichiro deve devolver com sucesso apenas um dos seus saques. Se Ichiro vencer, Takuma revelará o motivo de sua raiva, mas se Takuma vencer, ele poderá dar um soco em Ichiro. Takuma desafia Ichiro a devolver pelo menos um de seus saques. No entanto, quando a bola vem em alta velocidade, Ichiro instintivamente foge em vez de tentar acertá-la. Ele percebe que não apenas a bola é rápida demais, mas também que lhe falta treinamento adequado para devolvê-la. Seus esforços parecem desajeitados, então ele decide verificar suas anotações. Takuma concorda, mas limita-o a 20 segundos, seguindo as regras oficiais do tênis. Depois de revisar suas anotações, Ichiro finalmente consegue tocar a bola com sua raquete, mas o impacto é tão forte que a raquete voa de sua mão e ele tropeça. Enquanto todos riem da cena, tanto Takuma quanto o treinador Miura parecem impressionados. Natsu chega às quadras e fica surpresa com a agitação. Enquanto Ichiro luta para entender no que deve se concentrar ao devolver um saque, Natsu lhe dá um conselho simples.
Em vez de tratar a bola como um inimigo, ele deve recebê-la. Ichiro acha essa comparação incomum, mas o treinador Miura acredita que é uma perspectiva útil. No entanto, Takuma fica ainda mais frustrado ao ver Natsu ajudando Ichiro, e sua expressão intensa deixa os espectadores inquietos. Ele faz outro saque poderoso, mas desta vez Ichiro aplica o que Natsu lhe disse. Ele se posiciona corretamente, mas em vez de acertar a bola com a raquete, ela atinge seu rosto, derrubando-o. Enquanto o treinador Miura e Natsu correm para ver como ele está, Ichiro de repente começa a rir, deixando a multidão ainda mais preocupada. Ichiro finalmente descobriu como devolver a bola graças ao conselho de Natsu. Ele começa a fazer devoluções bem-sucedidas, embora a maioria vá para fora dos limites ou acerte a rede. O público começa a insistir mais seriamente, percebendo que um iniciante está agora devolvendo saques de um dos melhores jogadores do clube. Até o treinador Miura acha surpreendente, já que técnicas básicas não deveriam ser suficientes para lidar com os saques de Takuma. No seu saque final, Takuma de repente muda sua técnica, pegando Ichiro de surpresa e fazendo-o errar. Aceitando sua derrota, Ichiro espera que Takuma fique e explique sua raiva, mas em vez disso, Takuma vai embora, dizendo que não se importa mais. No final, Ichiro nunca obtém uma resposta. Enquanto as pessoas se perguntam por que Takuma mudou seu saque, o treinador Miura pega as anotações de Ichiro e encontra algo interessante. Ichiro desenhou cuidadosamente os trajetos dos saques de Takuma. Isso confirma a suspeita do treinador Miura, de que Takuma percebeu a habilidade de Ichiro e usou um saque diferente para garantir sua vitória. Enquanto recolhe as bolas de tênis, Ichiro se pergunta se poderia devolver todos os tipos de saques com prática suficiente. Natsu pergunta se ele gostou da partida, fazendo-o corar. De repente, o treinador Miura o chama e o convida para participar do circuito de tênis júnior de Kanagawa. Na escola, Kageyama vê o cronograma de Ichiro e descobre que ele vai competir em um torneio. Natsu então se aproxima e pede suas anotações de inglês, esperando melhorar suas habilidades no idioma. Mais tarde, enquanto caminham para as quadras, um estrangeiro pede direções para a recepção do STC. Como Ichiro tem dificuldade em falar inglês apesar de ter notas altas, Natsu tenta ajudar, embora seu inglês seja quebrado. Depois que o estrangeiro vai embora, Ichiro se sente frustrado porque seu conhecimento acadêmico não se traduz em habilidades reais de conversação. Nas quadras, todos, incluindo Ichiro, treinam intensamente para o próximo torneio. Ichiro se esforça tanto que desmaia após o treino. Enquanto descansa, ele recebe uma cópia das chaves do torneio e descobre que seu primeiro oponente é o Bayashi, o quinto cabeça de chave. Ele também descobre que Takuma é o cabeça de chave principal, mas está tendo dificuldades com seu desempenho. Ao ver o quão habilidosos são seus concorrentes, Ichiro começa a se sentir ansioso. Natsu se aproxima sorrateiramente por trás dele para surpreendê-lo, mas ele está tão perdido em pensamentos que tropeça. Depois de perceber a causa de seu nervosismo, Natsu compartilha suas próprias experiências. Ela lhe diz que também sente a pressão das expectativas das pessoas, e entende como é avassalador estar sozinho na quadra. Ichiro fica surpreso que alguém tão forte como Natsu sinta a mesma ansiedade, fazendo-a fazer beicinho. Ela explica como é difícil lidar com a pressão e sentir-se impotente durante uma partida. Em seguida, ela pede a Ichiro para apoiá-la não como uma jogadora de topo, mas como uma competidora comum, prometendo fazer o mesmo por ele. Incentivado pelas palavras dela, Ichiro começa a ver sua próxima partida de forma mais positiva e decide treinar ainda mais para se preparar. Ichiro chega ao escritório principal para se registrar no torneio. Enquanto está lá, a representante do evento percebe que seu oponente, o Bayashi, também chegou. Ela informa aos dois jogadores que a partida deles começará mais cedo do que o originalmente programado. Essa mudança inesperada deixa Ichiro ainda mais nervoso, e ele começa a entrar em pânico. Vendo seu estado ansioso, os amigos de Bayashi assumem que a partida será uma vitória fácil. No entanto, o Bayashi permanece cauteloso, porque Ichiro é do STC, um clube de tênis bem conhecido. À medida que jogadores mais habilidosos como Natsu e Takuma se reúnem em torno de Ichiro, algumas pessoas começam a questionar se ele pode realmente ser um forte competidor. Quando a partida começa, o Bayashi serve primeiro, e Ichiro ainda está mentalmente despreparado e incerto sobre como lidar com a situação. Quando o saque rápido vem em sua direção, ele reage instintivamente sem pensar e devolve a bola, marcando um ponto inesperado. O público fica surpreso, porque não esperava que um jogador não classificado ganhasse um ponto tão facilmente contra um adversário classificado. Até o próprio Ichiro está confuso sobre como conseguiu fazer uma devolução tão bem sucedida. Assim que o Bayashi se prepara para o próximo saque, Kageyama chega e Natsu aproveita para explicar o sistema de pontuação do tênis para ele. De volta à partida, Ichiro ganha mais um ponto contra o Bayashi. Enquanto a maioria dos espectadores acredita que é apenas sorte, os membros do STC veem de forma diferente. Eles sabem o quanto Ichiro praticou suas devoluções, então não consideram uma coincidência.
O treinador Miura explica que Iekiro tem uma visão dinâmica excelente, o que lhe permite reagir rapidamente a jogadas rápidas. Como ele já enfrentou o saque de Takuma, que é um dos mais rápidos no tênis de ensino médio, ele estabeleceu isso como seu padrão para devolver jogadas. Por causa disso, Iekiro quebra com sucesso o saque de Ubayashi logo no início da partida. Quando Iekiro vence um jogo contra um jogador de alto nível, as pessoas começam a notar seu potencial. No entanto, a empolgação delas diminui quando vem seu saque fraco. Os fortes retornos de Iekiro são possíveis porque os saques de Ubayashi são rápidos, permitindo que Iekiro use essa potência em seus retornos. Percebendo isso, Ubayashi vence facilmente o game de serviço de Iekiro e ajusta sua estratégia. Ele começa a sacar mais devagar para que Iekiro não consiga gerar muita potência em seus retornos. Com essa estratégia, Ubayashi começa a dominar a partida, tornando a diferença de nível de habilidade entre eles muito clara. No sétimo game, Iekiro percebe que a partida pode terminar em apenas mais 4 pontos. Querendo permanecer no jogo por mais tempo, ele se esforça para pensar em uma maneira de reagir. O árbitro o adverte sobre a regra dos 20 segundos, forçando-o a rapidamente recuperar o foco. Em vez de depender de golpes básicos, ele decide se concentrar em devolver o máximo de bolas possível. Iekiro muda seu foco para observar cuidadosamente os movimentos de Ubayashi. Ao assistir de perto, ele antecipa o próximo golpe de Ubayashi e reage a tempo. Percebendo que Ubayashi está prestes a dar um golpe cruzado, Iekiro se move rapidamente e consegue devolver a bola, marcando um ponto. Iekiro rapidamente percebe que focar nos movimentos do seu oponente o ajuda a reagir mais rápido. Ele aplica essa estratégia novamente na próxima jogada, observando cuidadosamente as ações de Ubayashi. Notando isso, Ubayashi tenta finalizar o ponto com um golpe poderoso. No entanto, ele calcula mal e a bola sai dos limites, dando a Iekiro mais um ponto. Esta reviravolta inesperada chama a atenção de Takuma, que agora assiste a partida com mais seriedade. Até o público começa a perceber que algo incomum está acontecendo. A princípio, eles assumem que Iekiro está simplesmente fazendo uma tentativa desesperada antes de perder, mas logo percebem que Ubayashi está tendo dificuldades. A partida, que deveria ter sido fácil para o jogador cabeça de chave, agora está se transformando em uma batalha longa e difícil. O treinador Miura observa cuidadosamente a situação e rapidamente entende o que está acontecendo. Embora o jogo de pés de Iekiro ainda esteja pouco desenvolvido, ele está conseguindo contra-atacar todos os ataques de Ubayashi. Isso deixa Ubayashi incerto sobre onde direcionar seus golpes. Sua frustração aumenta, e em um momento, seu golpe acidentalmente acerta Iekiro no rosto. Apesar disso, Iekiro continua a lutar, mas no final, o cansaço o alcança. Sua resistência se esgota e ele perde a partida. Mesmo derrotado, o público fica impressionado com sua determinação. O próprio Ubayashi reconhece o potencial de Iekiro e acredita que, se Iekiro melhorar sua técnica e força física, ele poderá se tornar uma séria ameaça em partidas futuras. O circuito de tênis júnior de Kanagawa continua com as primeiras e segundas rodadas no mesmo dia. Muitos espectadores se reúnem para assistir a partidas com jogadores conhecidos, incluindo Natsu. Depois de terminar sua partida, Ichiro volta para seu quarto para descansar. Ao olhar para fora, ele percebe que seu pai está indo para casa. Quando ele conta para sua mãe, ela comenta casualmente sobre quão aguçada é a visão de Ichiro. Depois que ela sai, Ichiro tira um tempo para refletir sobre seu desempenho. Ele começa a escrever sobre seus olhos e sua conexão com o tênis. Sentindo-se inspirado, ele decide sair e praticar seus arremessos, ansioso para melhorar. Na manhã seguinte, Ichiro verifica as chaves do torneio para ver os resultados das partidas. Ele também planeja pesquisar seus potenciais futuros adversários e apoiar seus amigos. Enquanto caminha, ele encontra Yukichi, que acabou de terminar sua partida. Yukichi compartilha algumas informações sobre Iwasa, um jogador forte no torneio. Ichiro também conhece Miyagawa pela primeira vez, e eles discutem sua partida contra Ubayashi. Mais tarde, Yukichi o apresenta Arya e Takuma, completando o grupo dos 6 melhores cabeças de chave do torneio. Durante a conversa, Yukichi explica que Takuma tem enfrentado uma queda no desempenho. No entanto, com base em suas partidas recentes, parece que ele está recuperando sua forma original. Depois de conversar por um tempo, Yukichi sai para devolver as bolas de tênis ao escritório principal. Nesse momento, o treinador Miura se aproxima de Ichiro. O treinador expressa sua admiração pela dedicação de Ichiro ao esporte. Reconhecendo o potencial de Ichiro, ele oferece a oportunidade de participar de um treinamento especial de tênis para desenvolver ainda mais suas habilidades. Ichiro chega à quadra bem a tempo para seu treino com o coach Miura. Ao olhar ao redor, ele percebe que um lado da quadra está dividido em seções menores dispostas em uma grade de 3x3. O objetivo deste exercício é melhorar sua capacidade de controlar onde a bola cai. Usando o conhecimento que adquiriu ao praticar golpes básicos e analisar suas técnicas, ele completa com sucesso a primeira parte do treinamento. O exercício é repetido várias vezes,
ajudando-o a desenvolver uma melhor noção de como a bola se move quando ele a acerta. O treinador Miura explica que, em teoria, um jogador que pode transformar cada jogada com controle perfeito nunca perderá uma partida. Após terminar o exercício inicial, Iekiro passa para a próxima fase do treinamento, uma partida de prática contra Takuma. No início, Takuma está relutante em participar, mas o treinador Miura assegura-lhe que a partida será benéfica para ambos. Embora Iekiro esteja nervoso por enfrentar um adversário tão forte, ele vê isso como uma chance de aplicar tudo o que acabou de aprender. Determinado a melhorar, ele insiste em prosseguir com a partida. Vendo a determinação de Iekiro, Takuma concorda em jogar. Quando a partida começa, Iekiro tenta usar as técnicas do seu treinamento de controle. No entanto, jogar contra um adversário real é muito mais difícil do que simplesmente mirar em seções da quadra. Takuma demonstra que, embora Iekiro possa prever onde a bola vai cair, reagir rapidamente o suficiente para acertá-la corretamente é um desafio completamente diferente. O treinador Miura usa essa oportunidade para ensinar a Iekiro uma lição importante. Apenas teoria não é suficiente para ter sucesso no tênis. Para se tornar um grande jogador, ele deve superar as dificuldades do jogo real. Apesar de dar o seu melhor, Iekiro perde a partida. Embora este treinamento tenha sido planejado para testar os limites de Iekiro, o treinador Miura também esperava que jogar contra Iekiro motivasse Takuma. No entanto, a partida se mostra esmagadora para um iniciante como Iekiro. Takuma, por outro lado, acredita que Iekiro deve encarar a realidade, que vencer um jogador muito mais forte é quase impossível, assim como ele mesmo experimentou há 2 anos. Mas, em vez de se desanimar, Iekiro começa a fazer perguntas sobre como pode melhorar. Vendo essa determinação, Takuma começa a refletir sobre suas próprias lutas. Ele percebe que, ao contrário de Iekiro, tem evitado seus próprios desafios em vez de enfrentá-los de frente. Notando essa mudança na mentalidade de Takuma, o treinador Miura decide torná-lo parceiro de treino de Iekiro pelo resto das férias de verão, na esperança de que isso ajude ambos os jogadores a crescerem. Iekiro compete no campeonato de tênis de Ottawa e consegue vencer suas 2 primeiras partidas. Sua determinação, junto com as habilidades que desenvolveu através do treinamento de painel 3x3, o ajuda a avançar. No entanto, ele é derrotado na 3ª rodada. Embora se sinta desapontado com a derrota, ele se orgulha do progresso que fez. Ele sabe que ainda tem um longo caminho a percorrer antes de alcançar o nível de Takuma, mas continua motivado a melhorar. No centro de treinamento STC, Natsu nota Iekiro e chama por ele enquanto está com o Kit. Ela o parabeniza pelo desempenho no torneio. Iekiro agradece a ela, mas sua resposta desajeitada chama a atenção de Ukichi. Curioso sobre a reação de Iekiro, Ukichi mais tarde pergunta por que ele ainda se refere a Natsu de forma tão formal, usando seu sobrenome em vez de um apelido mais familiar. Iekiro admite que mudar a forma como a chama é desconfortável e um pouco embaraçoso. Durante uma pausa no treino, Natsu se aproxima de Iekiro e pergunta se ele está prestes a ir embora por hoje. Enquanto conversam, Iekiro hesita, mas finalmente a chama pelo apelido. Natsu faz uma breve pausa e depois responde com um sorriso caloroso. Ukichi e alguns outros ouvem isso e riem baixinho, celebrando silenciosamente o pequeno mas notável avanço de Iekiro. Na escola, Iekiro e Sasaki estão ocupados coletando os deveres de casa de seus colegas. Enquanto trabalham, Sasaki se distrai, notando as mudanças físicas em Iekiro devido ao seu treinamento de tênis. Ela fica atrapalhada quando Iekiro de repente fala com ela, perguntando se algo está errado. Antes que ela possa responder, Takuma entra na sala de aula e chama por Iekiro. Sua aparição repentina surpreende toda a classe, pois eles assumem que ele pode estar confrontando Iekiro sobre algo. No entanto, Takuma está apenas lá para informá-lo de que ele foi convidado para participar de uma sessão de treino especial com Miyagawa e Aria. Mais tarde naquele dia, Iekiro se aproxima de Natsu novamente, mas desta vez ele a chama pelo sobrenome. Ela o ignora, esperando que ele a chame corretamente. Quando ele finalmente a chama pelo apelido, ela o reconhece e explica que ele não deve mudar a forma como se refere a ela, pois pareceria estranho. Com isso esclarecido, Iekiro pergunta se realmente está tudo bem ele participar da sessão de prática conjunta. Natsu o tranquiliza dizendo que participar será benéfico, pois o exporá a diferentes estilos de jogo e níveis de habilidade. As partidas de prática logo começam, e Iekiro rapidamente percebe que, apesar de sua melhora, ainda tem um longo caminho a percorrer para competir com jogadores cabeças de chave. Nos meses seguintes, Iekiro dedica-se a dominar várias técnicas de tênis. Ele trabalha incansavelmente para refinar seus golpes e estratégia. No entanto, à medida que ele se concentra mais no esporte, seu desempenho acadêmico começa a declinar. Apesar disso, ele reconhece que jogar tênis lhe traz uma sensação de alegria e realização. Com a aproximação do ano novo, Kageyama sugere que Iekiro convide Natsu para visitar um santuário juntos. No entanto, Iekiro recusa, sentindo que seria muito repentino e estranho convidá-la assim.
Mais tarde, enquanto caminhavam pelas barracas do festival com Kageyama, eles inesperadamente encontram Natsu, que está acompanhada por sua irmã. Para a surpresa de Aieikiro, Natsu também estava planejando convidá-lo, acreditando que seria mais significativo visitar o santuário com pessoas que compartilham ambições semelhantes. À medida que o novo ano escolar começa, Aieikiro, Kageyama, Natsu e Sasaki se encontram na mesma turma para o segundo ano. Sasaki, que se tornou mais apoiadora da jornada de tênis de Aieikiro, expressa sua intenção de torcer por ele em suas próximas partidas no torneio júnior de Kanagawa. Finalmente, o dia do Kanagawa Júnior chega. Após meses de treinamento intenso e crescimento pessoal, Aieikiro está pronto para se testar contra adversários mais fortes. O torneio revelará se seu trabalho árduo e dedicação realmente valeram a pena. O circuito júnior de tênis de Kanagawa começa e Natsu procura por Aieikiro. Ela o encontra praticando contra uma parede, repetidamente batendo na bola para manter sua forma estável. No entanto, ela rapidamente percebe que ele está fazendo isso há muito tempo. Preocupada que ele possa se cansar antes mesmo do torneio começar, ela o interrompe. Aieikiro admite que se sente nervoso e quer se manter ocupado. Natsu o tranquiliza, ajudando-o a recuperar a confiança antes das partidas começarem. Do lado de fora do escritório principal, Natsu e Aieikiro encontram Ukichi e outros membros do STC. Pouco depois, Miyagawa se junta a eles. Ukichi reintroduz os 6 melhores jogadores cabeças de chave para o torneio deste ano, embora a ordem de classificação tenha mudado. À medida que a discussão sobre o torneio esquenta, Arya e Takuma também chegam. O grupo especula sobre como as partidas podem se desenrolar. Durante a conversa, Natsu afirma com confiança que Saichiro terá um papel importante no torneio, o que o pega de surpresa e o deixa um pouco envergonhado. Arya lembra Saichiro que, se ele quiser ir longe no torneio, terá que enfrentar e derrotar alguns dos principais jogadores. O oponente de Saichiro na primeira rodada é Koshimizu, que por acaso é um de seus colegas de escola. Ao se cruzarem antes da partida, Koshimizu olha para Saichiro com clara hostilidade. O motivo de sua raiva logo se torna claro. Koshimizu está frustrado porque Saichiro não o reconhece, mesmo ambos sendo alunos de honra. Para piorar, Saichiro começou a jogar tênis no ensino médio, mas já chamou a atenção. Koshimizu quer derrotá-lo para provar sua superioridade e garantir que Saichiro se lembre de seu nome. No início da partida, Saichiro tem dificuldades com seu jogo, ele comete erros descuidados e seus movimentos parecem não naturais. A razão é simples, ele está muito tenso e seu nervosismo está afetando seu desempenho. Enquanto ele tira um breve momento para olhar seu caderno, ele nota uma mensagem de Natsu lembrando-o de como gerenciar o estresse e manter o foco. Ler as palavras dela ajuda-o a se acalmar e logo seu jogo volta ao normal. Recuperando seu ritmo, Saichiro domina o resto da partida e vence a primeira rodada. Com a confiança restaurada, Saichiro mantém um impulso na segunda rodada e vence com facilidade. Após sua partida, ele decide observar o jogo de Miyagawa e tomar notas para referência futura. Ukichi também dá uma olhada nas anotações de Saichiro e aponta um erro em sua análise. Saichiro inicialmente acredita que Miyagawa é um jogador completo, mas Ukichi o corrige explicando que Miyagawa depende principalmente de golpes de fundo e carece de versatilidade em outras técnicas. Como esperado, Miyagawa vence sua partida, garantindo sua vaga na terceira rodada. Isso significa que ele será o próximo oponente de Saichiro, tornando a próxima partida ainda mais importante para a jornada de Saichiro no torneio. A partida entre Saichiro e Miyagawa está prestes a começar. Ao contrário do seu nervosismo habitual, Saichiro sente-se inesperadamente calmo, o que o faz se perguntar por quê. Uma multidão, incluindo Natsu, Takuma e o treinador Miura, se reúne para assistir ao jogo com grande expectativa. Miyagawa serve primeiro, usando seus fortes golpes de fundo para ganhar uma vantagem inicial. Embora Saichiro preveja onde a bola vai cair, ele tem dificuldade em devolver os golpes poderosos. Percebendo que os ataques de Miyagawa são difíceis de contra-atacar, Saichiro decide focar em devolver os saques. Ao mirar nos saques de Miyagawa, ele espera reduzir o efeito na bola, tornando mais fácil lidar com os golpes agressivos. Enquanto isso, Miyagawa reflete sobre suas dificuldades passadas no tênis. Ele se lembra de sua frustração com a sequência de derrotas e a pressão de vir de uma família que possui um clube de tênis. Determinado a melhorar, ele se dedicou a aperfeiçoar seus golpes de base. Ao fazer isso, eliminou a necessidade de se preocupar com golpes suaves ou fortes, transformando seu jogo de base em sua maior força. À medida que o jogo continua, o treinador Miura observa que Saichiro tem potencial para derrotar Miyagawa. Sua capacidade de cobrir bem a quadra e seu controle preciso dos golpes lhe dão uma vantagem. No entanto, há uma grande fraqueza. Saichiro não tem um movimento característico ou um golpe final forte. Sua estratégia depende principalmente de defender e esperar que seu oponente cometa erros. Embora essa abordagem funcione por enquanto, não será eficaz contra jogadores mais fortes em partidas de nível superior. O jogo continua equilibrado, com ambos os jogadores mantendo seus serviços com sucesso.
Miyagawa faz isso sem esforço, enquanto Saichiro mal consegue acompanhar. Durante a breve pausa, Saichiro sente que algo está errado. Olhando suas anotações, ele junta 3 observações principais. Primeiro, Miyagawa tem experimentado diferentes golpes de fundo durante a partida, tentando descobrir o que funciona melhor contra ele. Segundo, Miyagawa provavelmente está planejando partir para o ataque no próximo jogo para assumir o controle da partida. Terceiro, Saichiro percebe que ainda não tem um golpe finalizador confiável. Com esse entendimento, Saichiro decide correr um risco calculado. Ele faz ajustes em seu estilo de jogo, concentrando-se em contra-atacar os ataques de Miyagawa em vez de apenas defender. Isso força Miyagawa a mudar suas táticas inesperadamente. Como resultado, Miyagawa começa a cometer erros, permitindo que Saichiro mantenha seu saque e permaneça na partida. À medida que a partida entre Saichiro e Miyagawa chega ao 8º game, Miyagawa é pego de surpresa pelos ataques repentinos de Saichiro e sua habilidade de evadir os contra-ataques. No entanto, em vez de se sentir ansioso, ele se vê desfrutando ainda mais do desafio. No 10º jogo, ele começa a perceber que Saichiro aprendeu seus hábitos e padrões. Takuma, assistindo da lateral, observa que Saichiro agora está usando a mesma estratégia que Miyagawa usou anteriormente na partida, estudando o oponente e explorando fraquezas. Com sua determinação incansável e rápida capacidade de adaptação, Saichiro está se mostrando um adversário difícil de derrotar. Ouvindo os comentários de Takuma, o treinador Miura aconselha-o a assistir atentamente à partida, pois ela oferece uma lição sobre como lidar com situações ao enfrentar um jogador mais forte. A partida se torna mais intensa com ambos os jogadores mantendo seus jogos de serviço e se recusando a deixar o adversário assumir o controle. Como nenhum dos dois consegue obter uma vantagem decisiva, o jogo é levado para um tie-break. Saichiro, tentando lembrar as regras do tie-break, de repente percebe uma possível maneira de derrotar Miyagawa. Ele respira fundo e se lembra das palavras de Natsu sobre pressão sendo um sinal do desejo de vencer. Enquanto isso, Miyagawa está um pouco surpreso que a partida tenha chegado tão longe, especialmente considerando a falta de um golpe final forte de Saichiro. No entanto, ele permanece calmo, acreditando que tem a vantagem no tiebreaker, pois não precisa ajustar seus golpes. À medida que o desempate começa, ambos os jogadores conseguem manter seus saques, mantendo o placar apertado. Saichiro permanece paciente, esperando o momento certo para executar seu plano. Quando o placar chega a 5-5, ele decide agir. Sua estratégia é inspirada por uma das técnicas de Takuma, que ele havia observado durante o treino. Ele pretende desequilibrar Miyagawa, forçando-o a uma posição desconfortável. Seu plano funciona e ele vence o ponto seguinte, tornando-se o primeiro a alcançar o ponto de partida. No entanto, os próximos pontos são cruciais, pois Miyagawa está prestes a sacar. Saichiro tenta prever o saque de Miyagawa, mas calcula mal, colocando-se em uma posição difícil. A pressão começa a aumentar, já que sua tática surpresa anterior perdeu seu efeito. Justo quando Saichiro começa a se sentir em desvantagem, Miyagawa comete erros inesperados em seus saques. Isso permite que Saichiro recupere o ponto de partida. Embora Miyagawa inicialmente acreditasse que não foi afetado pelas jogadas anteriores de Saichiro, seus erros revelam o contrário. É neste momento que Miyagawa percebe a maior falha em sua abordagem. Ele tem jogado de forma muito segura, enquanto Yachiro tem melhorado constantemente ao correr riscos. Determinado a não deixar a partida escapar, Miyagawa decide dar tudo de si nos 3 pontos finais. Enquanto a troca de bolas continua, Miyagawa executa um smash poderoso, forçando Yachiro a uma posição defensiva. Justo quando parece que o ponto está perdido, Yachiro desvia a bola acidentalmente. A bola cai inesperadamente no lado da quadra de Miyagawa, pegando-o de surpresa. Incapaz de reagir a tempo, Miyagawa não consegue devolver a bola. A partida termina com Yachiro garantindo o ponto final, marcando sua vitória. Com o fim da partida, Yachiro permanece na quadra respirando pesadamente, enquanto a realidade de sua vitória se concretiza. Miyagawa, embora desapontado, entende que a disposição de Yachiro para correr riscos e adaptar seu jogo levou ao seu sucesso. Esta partida serve como uma lição para ambos os jogadores. Embora habilidade e experiência sejam importantes, a coragem para melhorar e arriscar pode ser a chave para a vitória. O público fica em choque quando Yachiro emerge vitorioso contra Miyagawa, um jogador altamente classificado. Miyagawa, embora desapontado, aproxima-se de Yachiro para parabenizá-lo. Ele admite que nunca esperou perder e reflete sobre seus próprios erros, percebendo que, em vez de simplesmente observar Yachiro, deveria ter jogado de forma mais agressiva. Quando Yachiro sai da quadra, Natsu, Ukichi e outros apoiadores correm para parabenizá-lo. No entanto, Yachiro não parece completamente satisfeito com sua vitória. Ele se sente desconfortável porque seu ponto final foi puramente devido à sorte e ele acredita que a abordagem cautelosa de Miyagawa durante a partida contribuiu para o resultado. Natsu tenta animá-lo, mas é o treinador Miura quem oferece uma explicação mais detalhada. Ele tranquiliza Yachiro dizendo que a sorte nos esportes não é aleatória, mas sim algo moldado pelas ações e decisões de um jogador.
Enquanto Yatiro caminha em direção ao escritório principal, ele ouve pessoas discutindo sua partida. As palavras delas o fazem parar, e pela primeira vez, ele começa a apreciar sua vitória. Apesar de suas dúvidas, ele percebe que realmente mereceu sua vitória. No escritório principal, ele recebe informações sobre sua próxima partida, que está marcada para acontecer em 2 dias. Determinado a melhorar, ele reconhece que suas técnicas não foram tão eficazes quanto esperava durante sua batalha com Miyagawa. Ele planeja trabalhar no desenvolvimento de um golpe final forte, mas o treinador Miura sugere uma abordagem diferente, algo que dará resultados em apenas 1 dia. Yatiro fica surpreso ao saber que vai treinar sob a orientação de um treinador famoso da Flórida, o Coach Mike. Ao contrário de outras sessões de treino focadas na técnica, esta se concentrará nos aspectos mentais do jogo. O treino começa com um exercício incomum. O treinador Mike instrui Yatiro a fechar os olhos e lembrar-se da primeira vez que encontrou Natsu. Inicialmente hesitante, Yatiro não tem certeza sobre o propósito deste exercício, mas Natsu o encoraja a seguir as instruções. O treinador Mike diz para ele não apenas lembrar do momento, mas também recordar todos os detalhes, as cores, os sons, os movimentos e até as emoções que sentiu naquela ocasião. Após alguns momentos, Yatiro abre os olhos e eles começam a prática de rebatidas. Para sua surpresa, seu desempenho piora. O treinador Mike explica que isso acontece porque sua mente não está no estado certo para a competição. Ele descreve 2 estados mentais opostos, um focado em emoções, como amor e nostalgia, e o outro afiado e agressivo, que é necessário para a competição. O objetivo do treinamento é mostrar como o estado mental de um jogador afeta diretamente o desempenho. O exercício é repetido, mas desta vez o treinador Mike dá a Yatiro apenas 20 segundos para relembrar um momento em que jogou seu melhor tênis. Isso é para simular o limite de tempo real em uma partida de tênis antes de sacar. Yatiro luta no início, especialmente quando começa a sentir-se fatigado. No entanto, usando suas anotações como guia, ele gradualmente melhora sua capacidade de recordar detalhes importantes rapidamente. À medida que sua memória aguça, seu desempenho no jogo também começa a melhorar. Após a sessão de treino, Natsu e Yatiro caminham juntos discutindo as lições do dia e como essa nova abordagem pode ajudar em partidas futuras. Naquela noite, Yatiro tenta revisar suas anotações, mas o cansaço toma conta e ele adormece. No dia anterior à sua próxima partida, o treinador Miura decide interromper o treinamento de Yatiro para evitar que ele se esforce demais. Isso permite que ele descanse tanto mental quanto fisicamente antes de entrar em quadra novamente. Quando a partida finalmente chega, Yatiro enfrenta Terashima, o 16º cabeça de chave do torneio, conhecido por seu estilo de jogo agressivo e completo. Terashima vê essa partida como sua chance de ganhar atenção ao derrotar um jogador não classificado, esperando uma vitória fácil. No entanto, para surpresa de todos, Yatiro domina completamente a partida. Até Kageyama, que havia antecipado outro jogo longo e exaustivo, fica surpreso ao saber que a partida de Yatiro terminou em tempo recorde. Após a partida, Yatiro diz a Kageyama e Sasaki que precisa passar em uma loja porque as cordas de sua raquete quebraram. Dentro da loja, ele inesperadamente encontra Iwasa, seu próximo oponente. As ações de Iwasa parecem um tanto estranhas para Yatiro, fazendo-o se perguntar que tipo de jogador ele enfrentará. Sua curiosidade aumenta quando o atendente da loja menciona algo incomum. Iwasa é conhecido por desenhar usando tênis. Yatiro fica perplexo com essa declaração, sem saber o que significa ou como isso afetará sua próxima partida. Enquanto Yatiro volta para a quadra, ele se pergunta sobre a abordagem única de Iwasa para jogar tênis. Ele se lembra de ter ouvido que Iwasa desenha na quadra e fica curioso sobre o que isso significa. Antes que ele possa pensar muito sobre isso, Kageyama se aproxima dele, mencionando os 8 melhores jogadores do torneio. Com um tom provocador, ele aponta que Yatiro agora está entre eles. Yatiro sente-se incerto sobre se realmente merece estar neste grupo de elite. Mas após um momento, ele se lembra de que suas vitórias em partidas anteriores provam que ele conquistou seu lugar. A partida entre Yatiro e Iwasa começa com Iwasa servindo primeiro. À medida que o jogo avança, Yatiro luta para entender o estilo de jogo de seu oponente. Ao contrário da maioria dos jogadores que enfrentou antes, Iwasa não se concentra em dominar seu oponente ou controlar o jogo. Isso confunde Yatiro, tornando difícil para ele decidir quando atacar. Apesar disso, ele percebe que Iwasa se move rapidamente e tem excelente controle sobre seus golpes, mesmo correndo em alta velocidade. O treinador Miura, que está observando atentamente a partida, nota que jogadores que encontram o estilo único de Iwasa pela primeira vez frequentemente se sentem perdidos. Esse jeito incomum de jogar vem da paixão de infância de Iwasa por desenhar. Em vez de apenas bater na bola estrategicamente, ele usa seus golpes para criar padrões, como um artista pintando em uma tela. Quando Iwasa já ganhou 3 pontos no primeiro jogo, Yatiro ainda não consegue descobrir como contra-atacar seu oponente. O único padrão claro que ele notou é que Iwasa frequentemente usa lobbies.
Determinado a encontrar uma maneira de lidar com isso, Yatiro concentra-se em observar cuidadosamente os movimentos de Yuasa. Yuasa mantém seu jogo de serviço sem dificuldade, enquanto Yatiro continua a lutar. No entanto, ele logo percebe alguns... Yuasa parece estar usando a trajetória da bola para desenhar na quadra. Observando de perto, Yatiro suspeita que Yuasa está recriando a Avenida dos Álamos de Van Gogh, com seus drop shots servindo como o toque final para completar a imagem. À medida que a partida continua, o treinador Miura e o treinador de Yuasa discutem como o estilo de jogo de Yuasa se desenvolveu. Em vez de instruí-lo sobre onde bater na bola, seu treinador o incentivou a imaginar desenhar linhas com seus golpes. Este método de treinamento ajudou Yuasa a melhorar dramaticamente seu controle, moldando sua abordagem única ao jogo. Em um momento, Yuasa executa outro drop shot e desta vez, Yatiro consegue devolvê-lo com sucesso. Para sua surpresa, Yuasa não faz esforço para contra-atacar, permitindo que Yatiro ganhe o ponto. Em vez de ficar frustrado, Yuasa parece encantado, como se tivesse descoberto um novo desafio artístico. Enquanto isso, Yatiro de repente percebe uma fraqueza importante no jogo de seu oponente. Yuasa nunca responde após completar um desenho com seus drop shots. Este insight dá a Yatiro uma estratégia para derrotá-lo. Decidindo confiar em suas próprias forças, Yatiro se concentra em devolver cada jogada que Yuasa faz com precisão e controle. Como ele já vem praticando essa habilidade, ele gradualmente começa a reagir de forma mais eficaz aos ataques de Yuasa. No entanto, à medida que ambos os jogadores continuam a manter seus respectivos estilos de jogo, cada ponto se transforma em um longo rally. O público assiste com crescente espanto enquanto a partida se prolonga. O treinador Miura, observando atentamente a partida, prevê que este jogo pode durar muito tempo, já que nenhum dos jogadores está fazendo grandes mudanças em sua estratégia. Após o sétimo jogo, há uma pequena pausa. Durante esse tempo, Yuasa finalmente percebe que está em risco de perder a partida. Ele se torna determinado a lutar, acreditando que vencer é necessário para continuar criando seus padrões artísticos únicos na quadra. Enquanto isso, embora Yatiro esteja atualmente na liderança, ele sente que Yuasa não desistirá facilmente. O controle notável de seu oponente sobre a bola o torna um jogador difícil de derrotar. Os dois jogos seguintes mudaram completamente a favor de Yuasa. Usando seu controle preciso, ele coloca jogadas que tornam quase impossível para Yatiro devolver a bola. Yukichi, assistindo da lateral, está impressionado com a habilidade de Yuasa. Ele aponta que Yuasa pode controlar não apenas a velocidade da bola, mas também sua direção, moldando cada jogada exatamente como ele quer. Apesar disso, Yukichi ainda acredita que Yatiro tem uma chance de vencer. À medida que o intervalo se aproxima, Yatiro pega seu caderno para revisar suas anotações. Ele sabe que se quiser recuperar o controle da partida, deve lembrar-se do estado mental em que joga melhor. Com o jogo ainda indefinido, ele se prepara para aproveitar ao máximo a próxima oportunidade. Yatiro avança rapidamente após sacar, esperando vencer Yuasa, dominando em uma troca de voleios. No entanto, Yuasa contra-ataca habilmente e garante um ponto. Lembrando-se do conselho do treinador Miura sobre escolher o momento certo para atacar, Yatiro ajusta sua estratégia para o próximo saque. À medida que a partida continua, Kageyama e Yukichi percebem o quanto Yatiro melhorou. O treinador Miura também reconhece esse progresso, explicando que a dedicação de Yatiro e suas habilidades de observação aguçadas o ajudaram a refinar suas técnicas. Com forte determinação e foco, Yatiro recupera com sucesso o ponto perdido. O treinador de Yuasa fica preocupado com a situação à medida que a partida se prolonga. Ele percebe que Yatiro conseguiu encontrar maneiras de contrariar o estilo de jogo imprevisível de Yuasa. Mesmo que Yuasa se recuse a desistir e continue jogando agressivamente, seu corpo começa a ter dificuldades. Após um longo período de jogo intenso, ele começa a sentir cãibras na perna esquerda. Apesar de seus esforços, sua condição não melhora e, eventualmente, Yatiro vence a partida. Após o jogo, Yatiro se aproxima de Yuasa e confirma sua suspeita sobre o modo de Yuasa desenhar através de seus golpes. Curioso sobre a motivação de Yatiro, Yuasa pergunta por que ele joga tênis e se planeja se tornar um jogador profissional no futuro. Ele também avisa Yatiro que sua próxima partida contra Araya será extremamente difícil porque Araya está determinado a se tornar profissional. Yatiro ouve atentamente, percebendo que seu próximo oponente será um desafio sério. Mais tarde, Yatiro assiste a partida de Araya para analisar seu estilo de jogo. Enquanto observa, ele se lembra do aviso de Yuasa e começa a pensar em como pode se preparar. Assim que a partida termina, Araya passa e faz um comentário ameaçador para Yatiro, deixando claro que ele é um competidor difícil. Enquanto isso, Takuma e Ubayashi discutem os 4 jogadores finais restantes no torneio. Ubayashi compartilha suas impressões sobre Yatiro ter chegado a esta fase, enquanto Takuma explica que tem sido o parceiro de treino de Yatiro no último ano.
Depois de se despedir de Kageyama e Sasaki, Iekiru encontra Natsu e fala sobre sua vitória. Ele ainda se sente desconfortável com a forma como venceu, mas Natsu o alerta que se continuar duvidando de si mesmo, as coisas só ficarão mais difíceis. Ela o aconselha a aproveitar todas as oportunidades para vencer, não importa como elas venham. Iekiru também pergunta a Natsu por que ela decidiu se tornar uma jogadora profissional. Em vez de responder imediatamente, ela lhe dá um desafio. Ela revelará sua razão apenas se ele conseguir derrotar Araya na próxima partida. Nos 2 dias seguintes, Iekiru se concentra em reunir informações sobre as fraquezas de Araya e como contra-atacá-las. Yukichi sugere que Takuma pode ser a melhor pessoa para perguntar, já que ele tem vencido Araya consistentemente em partidas anteriores. No entanto, Iekiru tem dificuldade em encontrar Takuma. Sua frustração aumenta, e ele quase desiste de procurar até que uma breve conversa com Miyagawa reacende sua determinação. Eventualmente, ele localiza Takuma, mas quando está prestes a se aproximar, percebe que Takuma está conversando com Araya. Antes que possa se conter, Iekiru acidentalmente ouve a conversa deles. Araya revela a Takuma que se perder para ele vai parar de jogar de uma vez por todas e sai. Ouvindo isso, Iekiru entra e pede a Takuma para lhe contar sobre qualquer fraqueza que Araya tenha. No início, Takuma hesita, mas pensa que será melhor se Iekiru derrotar Araya em vez dele. Então ele conta a ele. No dia da partida, Iekiru fica um pouco intimidado por Araya, mas mantém a compostura. Quando o treinador anuncia que é uma partida de 3 sets, Natsu explica a Sasaki que tanto as semifinais quanto as finais são partidas de 3 sets, pois quem vencer os 2 primeiros sets vence a partida. A partida começa e Iekiru decide usar as fraquezas de Araya contra ele após passar alguns lances. Araya comete sua primeira falta quando a bola atinge a rede. Assim Iekiru ganha 1 ponto. Iekiru então tenta jogar com a emoção de Araya, demorando-se. Por causa do temperamento de Araya, ele joga um pouco imprudentemente, fazendo com que Iekiru ganhe outro ponto. Depois disso, Araya faz um golpe poderoso e também marca seu primeiro ponto. À medida que o jogo avança, Iekiru assume a liderança e vence a primeira partida. Depois, a segunda partida começou e Iekiru inteligentemente usou uma técnica por baixo, conseguindo assim outro primeiro ponto. Iekiru então continua jogando, e ao encontrar as falhas de Arya, vai em busca de outro ponto. Isso desencadeia o temperamento explosivo de Arya, causando uma pequena discussão com o árbitro. No entanto, o jogo recomeça, e finalmente Arya também marca um ponto. O jogo continua enquanto Arya assume a liderança. No entanto, pode-se ver que Iekiru está apenas aprendendo seu padrão de jogo. A nova partida começa e Iekiru joga de acordo com suas regras, o que inicialmente funciona bem para ele, até que Arya marca outro ponto. O jogo continua e Arya vence 6 partidas, assim ganhando o primeiro set. Iekiru então analisa o padrão de Arya novamente e o segundo set é iniciado. Arya joga um pouco agressiva. Iekiru tenta parar 2 vezes, mas falha. À medida que o jogo continua, Arya continua marcando e com uma sorte repentina, a bola acerta a raquete de Iekiru e faz com que ele marque um ponto. Arya relembra a vez em que Takuma conquistou o primeiro lugar na partida com ele, e desde aquele dia ele decidiu fazer o seu melhor para vencê-lo. De volta ao presente, a análise de padrões de Iekiru não parece ajudar muito, pois Arya vence as partidas iniciais do segundo set. Depois de um tempo, é a vez de Iekiru sacar, mas ele decide amarrar os sapatos, o que atrasa o saque, fazendo Arya perder a paciência por um momento. Desta forma, Iekiru leva vantagem e Arya saca, e a bola sai da quadra, o que dá a Iekiru 30-40 em jogos, 6 saque 2. Vendo como está sendo jogado, Arya dá um soco no próprio rosto para se acalmar e eliminar a emoção do jogo. Arya se concentra ao entender que seu oponente não é Takuma, mas Iekiru, que está jogando com um plano. Vendo isso, Iekiru percebe que Arya se recuperou e também marcou outro ponto. Iekiru decide levar a sério e assim vence outro jogo, fazendo 3-2 com Arya na liderança. Depois disso, Arya joga e não comete um único erro, fazendo-o ganhar outro jogo. No entanto, no jogo seguinte, Iekiru joga suavemente aproveitando cada fraqueza que conhece de Arya e vence, fazendo 4-3. Outra rodada começa, Iekiru calcula para onde as bolas vão após Arya acertá-las, e depois de alguns jogos, o placar está em 5-4. No jogo final, Iekiru sabe que este jogo decidirá quem será o vencedor da partida, então ele arrisca prever onde Arya vai acertar seus próximos lances. No entanto, Arya conhece os planos de Iekiru e decide mudar a direção da bola movendo ligeiramente o pulso. À medida que o jogo avança, os dois estão empatados em 30-30 pontos no jogo final do segundo set. Arya vai sacar a bola sabendo que qualquer jogador que marcar um ponto terá vantagem neste jogo. O jogo continua, e Iekiru precisa de 2 pontos para vencer este set e continuar o jogo rumo à sua vitória. Enquanto isso, Arya precisa dos 2 pontos para vencer o jogo todo. Arya saca a bola, e após jogar um pouco, Iekiru pensa que Arya vai lançar em direção à quadra aberta, mas Arya surge com uma estratégia inteligente e ganha o ponto.
À medida que avançam para outra rodada, Iketiro se concentra e começa a analisar corretamente para onde os tiros de Arya estão indo, conseguindo assim uma pontuação para si mesmo. Iketiro pode ser visto jogando ao prever os lances de Arya. Infelizmente, a bola bateu na rede, e por causa desse kick inesperado, Arya marca o ponto, vencendo assim a partida. Após o jogo, Arya aperta a mão de Iketiro e agradece por um ótimo jogo. No dia seguinte, começa a partida entre Takuma e Arya, e o público fica surpreso ao ver as entregas rápidas de Takuma. À medida que o jogo continua, Iketiro também está na plateia, e o Kit diz a ele que Arya e Takuma são considerados iguais em talento, mas de alguma forma Arya sempre perde para Takuma, que às vezes até perde para oponentes mais fracos. Enquanto jogam, Takuma fica impressionado que Arya aprendeu algumas novas habilidades. Enquanto Takuma continua jogando, ele revela que, embora possa perder para alguns jogadores comuns, ele nunca perderá para Arya como seu rival. Finalmente, Takuma saca a bola e acaba ganhando o jogo, mas quando eles apertam as mãos, Arya diz a Takuma que ele vai retirar sua promessa e continuar jogando. Enquanto isso, Natsu diz a Iketiro que a cerimônia de premiação vai acontecer e ele deve pegar sua bolsa. O que ele faz? Mas vê um cara loiro chamado Ikesuji, que reconhece Iketiro por causa de seu caderno e faz um monte de perguntas e rapidamente vai embora. Depois de receberem seus prêmios, Iketiro conta a todos sobre seu encontro com o estranho, mas seus amigos ficam chocados e Natsu revela que ele é um prodígio que já jogou em nível internacional. Durante o jantar, Iketiro levanta uma questão hipotética para seus pais sobre se tornar um jogador de tênis profissional. Sua mãe descarta a ideia imediatamente, não levando a sério. No entanto, seu pai leva um momento para pensar na pergunta, mostrando que está considerando isso com mais cuidado. Mais tarde, Iketiro visita Keiji em sua casa, após receber uma mensagem sobre o dever de casa deles. Além de estudar, ele aproveita a oportunidade para pesquisar o que é necessário para se tornar um jogador de tênis profissional. Durante o treino no STC, Natsu convida Iketiro para assistir à estreia profissional de Ikki no Japan Open, e ele aceita. Quando chegam ao Coliseu, exploram as barracas do lado de fora antes de encontrar seus assentos para a partida. Enquanto esperam o jogo começar, Iketiro pergunta a Natsu que tipo de jogador Ikki é. Ela o descreve como um competidor perigoso, comparando-o a um predador que caça sua presa. Ela também menciona que foi ela quem apresentou Ikki ao tênis pela primeira vez. À medida que a partida avança, Iketiro começa a pensar em como deve ser viver em um mundo completamente centrado no tênis. O pensamento o excita, e ele começa a imaginar as experiências incríveis que vêm com isso. Após a partida, ele conversa com Natsu sobre seus planos e pede a opinião dela. Através da conversa, ele finalmente entende a razão dela querer se tornar uma jogadora profissional. Essa discussão inspira Iketiro e ele toma a firme decisão de seguir uma carreira profissional no tênis. No dia seguinte, Iketiro visita Keiji em sua casa novamente para preparar materiais para uma apresentação sobre seus planos futuros. Mais tarde, naquela noite, após o jantar, ele apresenta suas ideias aos pais. Como esperado, sua mãe se opõe fortemente à sua decisão. No entanto, seu pai o incentiva a continuar explicando seus planos. Iketiro descreve a vida de um jogador de tênis profissional e detalha sua estratégia para o próximo ano, que será inteiramente dedicado ao tênis. Seus pais também estabelecem uma condição. Se ele não se sair bem no torneio de tênis júnior de todo o Japão no ano seguinte, ele deve desistir de seu sonho. Seu pai concorda em apoiar seu objetivo depois de ver o quanto ele está determinado. Eventualmente, sua mãe também dá sua aprovação, embora relutantemente. Eikiro mais tarde compartilha sua decisão com o treinador Miura, que, junto com o STC, o apoia totalmente. Durante o treino, Ikki chega à instalação com sua equipe. Os membros do STC o recebem calorosamente, animados por ver um jogador profissional pessoalmente. Ao notar Eikiro, Ikki pergunta casualmente se ele e Natsu estão namorando. Essa pergunta causa uma reação imediata de Takuma, tornando a situação um pouco caótica. Após alguma persuasão, a equipe de Ikki permite que ele tenha uma breve sessão de treino de 10 minutos com cada jogador. Eikiro é o primeiro a jogar contra Ikki, tendo a chance de experimentar em primeira mão quão habilidoso um jogador profissional realmente é. Quando a partida de treino começa entre Eikiro e Ikki, todos ficam chocados ao ver o quão bom Ikki realmente é, pois ele continua marcando pontos, mas Eikiro decide mudar o rumo do jogo correndo inteligentemente na direção oposta da bola e voltando para acertá-la. Quando ele marca seu primeiro ponto, as expressões de Ikki mudam, mas felizmente os treinadores chegam e param o jogo. Depois disso, Ikki joga algumas partidas com Takuma e outros jogadores enquanto Eikiro toma notas. Mais tarde, eles se despedem de Ikki, e o treinador pergunta a Eikiro se ele sentiu alguma diferença ao jogar contra, o que obviamente ele sente. Então, seu treinador elabora o treinamento para o próximo torneio dele, que será em 2 meses, no qual ele tem que bater nas bolas continuamente, mas apenas 2 repetições do treino já alcançaram. É quando o treinador revela que ele tem que fazer 45 repetições com 20 segundos de descanso. À medida que o treinamento continua, Eikiro está exausto e cai no chão.
O treinador diz a ele que este exercício vai forçar seu corpo e se adaptar. Depois de alguns dias, o treinador diz a Eikiro para ir com ele a Osaka para o jogo de Takuma e Natsu, que pode servir como motivação para ele. Em Osaka, Eikiro vê alguém tomando notas em um laptop e o cara do laptop também vê Eikiro com papel e lápis, considerando que é uma maneira muito melhor e mais leve de tomar notas. É quando Takuma chega, encerrando o constrangimento entre os dois nerds. Mais tarde, Nabi diz a Eikiro que ele coleta isso sobre um jogador para que possa usar contra seus futuros oponentes e começa a explicar um monte de coisas sobre tênis e Takuma. Depois, Eikiro vê a partida de Nabi e fica impressionado que cada jogada dele é calculada. No dia seguinte, Eikiro fica surpreso ao encontrar Miyagawa e Ubayashi, que estão fora do torneio após o primeiro jogo, revelando o quão difíceis esses jogos podem ser. Um mês depois, Yukichi conta a Eikiro que Nabi derrotou Takuma no jogo, o que é chocante porque Takuma tem a vantagem de sua força. Yukichi também avisa Eikiro que Nabi é de Tóquio, então ele pode encontrar Nabi no torneio de canto. Um mês depois, após 2 meses de treinamento infernal, o treinador parabeniza Eikiro, mas também avisa que pode haver novos jogadores que ele talvez não conheça. O dia da partida finalmente chega e Eikiro enfrenta o jogador cabeça de chave chamado Sato. Quando o jogo começa, Eikiro pode ser visto jogando de uma maneira muito engraçada, pois seu corpo ainda está dolorido. Não importa o quanto ele tente jogar bem, ele acaba dando pontos para Sato, perdendo assim a partida. Outra rodada começa. Inicialmente, o desempenho de Eikiro não parece ter mudado, mas eventualmente ele marca seu primeiro ponto. À medida que o jogo avança, o corpo de Eikiro começa a se sentir mais leve e ele marca pontos continuamente e vence sua primeira partida. No dia seguinte, Eikiro joga sua segunda partida e desta vez não se sente cansado e literalmente destrói seu oponente. Após a partida, Eikiro encontra seu treinador. Ele ensina a ele que agora seu corpo começou a se fortalecer para jogar o jogo. À noite, Eikiro também conta a Yukichi sobre suas vitórias, e é quando ele revela que Sasaki tem trabalhado sozinho para o festival da escola. De manhã, Eikiro encontra Sasaki e seus colegas de classe pedindo-lhes para lhe darem algo para fazer. Então, seus amigos primeiro o transformaram em um zumbi com uma placa de boas-vindas e depois em um mordomo para o café assombrado. Mais tarde, ele é designado para a função de ficar na recepção. Depois de um tempo, Eikiro fica com fome, mas felizmente uma Natsu calorosa aparece com comida. Vê-los flertando deixou Sasaki triste, mas ela também dá um soco em Yukichi. Mais tarde, a dupla Eikiro e Natsu sai cedo para o treino de tênis. Alguns dias depois, pode-se ver que Eikiro ainda está passando por seu treinamento infernal se preparando para o torneio de canto. Mais tarde, o treinador diz que todos do clube estão convidados a participar. Natsu também diz a Eikiro que vencer 2 partidas neste torneio pode levá-lo ao campeonato nacional. O treinador conclui informando que os 8 melhores jogadores deste torneio se qualificarão para o campeonato Indoor Júnior de todo o Japão. Eikiro decide ver quem será seu oponente na primeira rodada e, infelizmente, é Nabi. Eikiro então pergunta por que Takuma não está sem cabeça de chave, ao que Natsu responde que ele não jogará mais partidas juniores, pois é um ano mais velho que eles. O treinador então pega uma fita e começa a mostrar as partidas de Nabi que ele jogou. Enquanto Eikiro assiste, ele percebe que o estilo de Nabi é semelhante ao de Ikki, mas ele não tem a mesma força. Quando aparece o clipe de Nabi contra Takuma, revela que Takuma estava relaxando na partida e perdeu o jogo intencionalmente. É quando Takuma chega e desliga a TV. Vendo a oportunidade, Eikiro pergunta a Takuma se ele realmente deixou a Liga Júnior de tênis, ao que ele concorda e revela que está focado no torneio nacional. Eikiro pede uma partida entre eles, mas Takuma recusa. Algum tempo depois, o dia da partida chega. Eikiro e Nabi começam o jogo e desta vez Eikiro está em sua sequência invencível de vitórias, aproveitando o fato de que Nabi não tem conhecimento sobre seu jogo. No entanto, com o conhecimento de Eikiro, assim como o treinador disse, Nabi está analisando e se adaptando ao estilo de jogo de Eikiro. Eikiro pode ser visto lendo seus movimentos passados em seu caderno depois que sua estratégia simples, mas eficaz, funcionou. Nabi percebe que Eikiro é semelhante a ele, mas Nabi não está preocupado. Nabi acha que será mais fácil entender Eikiro agora. Depois, o jogo começa novamente enquanto ambos trocam de lado. Eikiro saca a bola, e enquanto jogam, Nabi revela que o tênis de Eikiro não é nada mais do que inúmeros padrões fundamentais. Enquanto isso, Eikiro tenta marcar um ponto, mas erra, dando um ponto para Nabi. Nabi então continua uma sequência de pontos jogando cruzado e prevendo os movimentos de Eikiro. Eikiro decide ser menos previsível e esperar pela sua chance, mas por causa de um momento de hesitação, Nabi marca novamente, então Eikiro decide arriscar um ataque. No entanto, por causa da velocidade e do ângulo, um retorno rápido é impossível. Eikiro também revela que Nabi pode entender seu tênis. À medida que o jogo avança, Nabi venceu 4-2, então no próximo jogo, Eikiro surge com uma nova estratégia. Quando o jogo começou, Eikiro se aproximou da rede, fazendo Nabi se aproximar também. O treinador revela que Eikiro vai jogar uma partida de voleio com Nabi.
o que felizmente ajuda Eikiro a conseguir seu primeiro ponto, quebrando a sequência de Nabi. Assistindo a isso, Nabi deixa Eikiro marcar um pouco mais para analisar seus movimentos e continua a ganhar alguns jogos. Depois disso, Nabi aproveita a falta de experiência de Eikiro e continua a marcar até vencer o primeiro set do jogo por 6-2. Quando o segundo set começa, Nabi também vence os primeiros jogos. No entanto, Natsu encoraja Eikiro a manter o foco e pensar com uma estratégia completamente nova para jogar perto das linhas de base da quadra. Para mudar a maré, Hikaru decide voltar à sua ideia de atirar no alcance de 100 quadrados, o que deveria ajudá-lo a acertar a bola na linha de base da quadra, o que causa algumas vitórias, mas principalmente derrotas. Então ele cria uma nova estratégia de 50 quadrados, dando-lhe um pouco mais de espaço. Enquanto jogam, Hikaru percebe que Nabi consegue devolver, então ele tem que aumentar a velocidade dos arremessos. Ao fazer isso, o árbitro decide que a bola estava fora da quadra, fazendo Nabi ganhar outro jogo, ficando 3-0. Hikaru senta-se e começa a trabalhar em seu caderno para uma estratégia. No próximo jogo, Hikaru mantém seu plano de 50 quadrados, ajudando Nabi a acumular uma boa quantidade de pontos sem nem tentar. Mas, entre isso, ajudou Hikaru a melhorar para colocar a bola onde ele queria. Conforme o jogo avançava, Nabi venceu 5-0 jogos do segundo set. Hikaru joga mais intensamente para acertar seu jogo, sabendo que este jogo decidirá o vencedor da partida. O jogo chegou ao ponto final quando Hikaru pensa que sua bola caiu abaixo da linha de base. No entanto, o árbitro declara que a bola está fora e anuncia que Nabi é o vencedor do jogo. Hikaru tenta protestar, mas a decisão do árbitro é final, então ele aceita e aperta a mão de Nabi, que revela que a bola estava de fato dentro da quadra. Mais tarde, Hikaru encontra Nabi do lado de fora e pergunta que notas ele daria a ele após o jogo. Nabi dá boas notas em tudo, exceto D em estratégia. No entanto, Nabi volta atrás, dizendo que em breve jogará contra ele no All Japan Junior. A próxima partida entre Yukichi e Okada começa e tanto Nabi quanto Hikaru ficam envergonhados ao verem um ao outro anotando isso. De volta ao jogo, Yukichi serve a bola, mas seu oponente parece um pouco irritado. Okada continua devolvendo a bola na linha reta e vence o primeiro game. Enquanto isso, do outro lado, está acontecendo uma partida entre o galã Narakyu e Ide, que parece ser igualmente bom. De volta a Yukichi, que infelizmente perdeu a partida contra Okada por 2-0. De repente, Hikaru recebe uma mensagem de Kageyama dizendo que Natsu está em apuros. Hikaru corre e fica surpreso ao vê-la contra um campeão do ensino fundamental. No entanto, Natsu de alguma forma consegue e joga tão bem que vence os 2 últimos sets do jogo. Quando ela sai da quadra, Hikaru fica vermelho ao ver como ela está incrível, mas imediatamente sai para examinar o resto da partida de Ide. É quando ele descobre que Ide está ganhando este jogo e também conquistou alguns fãs. Mais tarde à noite, Hikaru e Arya se encontram e é revelado que Arya venceu sua segunda partida e avançou para o campeonato nacional. Enquanto isso, Miyagawa perdeu sua primeira partida. Arya diz a Hikaru que Miyagawa basicamente se eliminou do torneio. Mas Arya também avisa Hikaru para ficar de olho nele. De volta ao STC, depois de se exercitar, Hikaru pede a Yukichi para treiná-lo jogando bolas em sua direção. Hikaru pratica aquela técnica dos 50 quadrados por algum tempo, mas para quando Yukichi revela que eles ficaram sem bolas. Depois de recolher as bolas e se despedir de todos, Hikaru decide dar algumas voltas para aumentar sua resistência. É quando ele se depara com um cara que está ali parado olhando para ele por meia hora. O homem de repente o chama e pergunta sobre o treinador Miura, revelando que ele pegou algum dinheiro disso, tornando-o mais suspeito. Surpreendentemente, aquele homem aconselha Hikaru a não correr inclinado para frente e também informa que suas costas estão tensionadas, então ele aconselha Hikaru a ir com calma. No dia seguinte, o treinador Miura apresenta o treinador Aoi, o mesmo cara suspeito da noite anterior, e é revelado que o treinador vai sair da cidade, então ele será o responsável por treinar Hikaru. No entanto, Aoi diz a Hikaru para sair e tirar 2 dias de folga do treino. No primeiro dia, Hikaru se sente muito entediado e não tem muito o que fazer. No segundo dia, Hikaru compartilha isso com Kageyama. É quando Natsu também chega, e Kageyama sai dizendo que está com pressa, quando é revelado que tudo isso é um plano de Kageyama para Hikaru e Natsu ficarem sozinhos. Mais tarde, Hikaru e Natsu se encontram na estação. Hikaru fica muito vermelho quando vê como Natsu está fofa. Depois, a dupla passa um tempo junta assistindo a um filme, comendo bolo e procurando algumas raquetes de tênis. Depois disso, eles vão para o karaokê. Hikaru canta primeiro, surpreendendo Natsu com sua voz. Quando Natsu começa a cantar, Hikaru sente que estão em um encontro e fica todo vermelho de novo. Natsu fica brava com Hikaru por se distrair enquanto ela estava cantando. Hikaru reúne coragem e pergunta a Natsu o que ela sente por ele. Ao ouvir isso, Natsu chama de trapaça e fica brava, exigindo que ele compre um sorvete para ela se quiser se desculpar. O encontro termina com a dupla olhando as decorações de Natal. No dia seguinte, Hikaru dá a Aoi informações escritas sobre o que fez nos últimos 2 dias.
Vendo que ele foi comer bolo e fazer karaokê, Aoi pergunta se ele tem uma namorada. Hikaru fica todo vermelho, mas Aoi o pressiona a contar, e se ele contar, ele também conta algo. Hikaru então sussurra a verdade no ouvido de Aoi, fazendo Aoi provocá-lo ainda mais. Aoi então revela o motivo de dar a ele 2 dias de folga, porque segundo ele, um humano tem 2 instintos, um diz para trabalhar e outro para aproveitar a vida. Além disso, fazer isso ajudará ambos os instintos a trabalharem juntos para melhorar seu jogo. Aoi diz a todos para liberarem a quadra, pois ele vai treinar Hikaru lá. Depois de treinar por um tempo, Aoi revela que, se ele quiser entrar em um torneio júnior, terá que trabalhar extremamente duro, e vencer é uma coisa completamente diferente. Hikaru pergunta se há uma maneira de melhorar rápido, ao que Aoi propõe que ele vá para a América. Acontece que na Flórida há um clube de tênis mundialmente famoso que o ajudará a melhorar muito. Hikaru prepara sua papelada e após alguns dias, antes de partir para a Flórida, Hikaru encontra Natsu e deseja-lhe boa sorte para sua partida. Mais tarde, Hikaru pode ser visto no avião com seu caderno, agradecendo a tantas pessoas que o apoiam. É isso por hoje, meus caros homens de cultura. Curtam e inscrevam-se no canal para mais resumos cheios de enredo.